como é uma comunicação eficiente com o paciente, seja numa consulta, seja através da rede social. Bem-vindo, bem-vinda ao Muito Além dos Dentes. Esse é o podcast que vai além da odontologia para trazer para vocês conteúdos interessantes e valiosos sobre saúde e estilo de vida. Eu sou Eduardo Fregnani, dentista, clínico, mas também com uma pegada de ensino e pesquisa. E aqui, junto com alguns convidados, vou conversar sobre temas relevantes para a nossa prática clínica, mas também para o profissional não dentista, para as pessoas não dentistas que são nossos ouvintes aqui desse nosso podcast. Se você gosta desse conteúdo, se você vai gostar do que você vai ouvir aqui nesse conteúdo, não deixa de avisar os seus colegas, compartilhar nas suas redes de amigos, nas suas redes sociais, para que a gente tenha cada vez mais um número de pessoas que potencialmente podem ser impactados pelas informações e conteúdos que a gente traz aqui no nosso podcast. Hoje eu tenho um convidado muito especial e confesso para vocês que eu consegui quebrar o calendário de muitas atividades sociais que ele tem e trouxe ele antes, porque eu falei pra ele, Ti, preciso de uma data. Ele falou 2052. Aí eu falei, não, precisa ser esse mês. E aí eu consegui cavar um dia e ele tá aqui. Então, uma honra receber meu grande amigo, Thiago Avelar. Muito bom. Dentista, clínico, especialista em odontologia estética, atual presidente da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética, pra gente conversar um pouquinho aqui sobre comunicação, sobre estilo de vida, sobre como eventualmente a arte, a música influencia na sua carreira, o seu pai trabalhando junto. Acho que a gente tem um monte de coisa interessante pra gente conversar hoje aqui. Bom. Seja muito bem-vindo, Ti. Obrigado, muito legal. Acho demais essa proposta sua, uma coisa bem descontraída, disruptiva. Falar de odontologia, falar também de outras coisas que estão ligadas à nossa vida pessoal também, porque a gente não deixa de ser seres humanos, né? Nós temos nossas profissões, temos nossas casas, nossos gostos, nossas atividades extra odontológicas também, que as pessoas esquecem um pouco, né? Sem dúvida. A gente tem que saber que a gente também é um ser humano. Sem dúvida. Eu acho que isso é uma das coisas, inclusive, que você faz muito bem, né? Você consegue, na sua rede social, que é super ativa e super bacana, inclusive, misturar de uma forma equilibrada e com muito bom senso, com muito bom gosto até, a sua vida pessoal com a sua vida profissional. Eu acho que isso, ao longo do tempo, construiu a sua imagem, né? Eu acho que isso foi construindo a sua imagem, o seu posicionamento na odontologia. Eu acho que isso é algo muito interessante. E uma das coisas que todo mundo sabe que você tem como uma grande habilidade é de comunicação, de comunicar e também de se relacionar, de relacionamento social. E acho que sobre isso eu gostaria de conversar com você, porque potencialmente você tem algo interessante para falar para os nossos ouvintes de como é uma comunicação eficiente com o paciente, seja numa consulta, seja através da rede social, que eu acho que você tem essas duas habilidades. E qual o impacto que a gente pode esperar de atitudes eficientes, bem elaboradas dessa comunicação, né? Então, legal, interessante esse assunto começar. Então, acho que primeiro a gente tem que saber quem é a pessoa que a gente está conversando. Né? Seja o nosso paciente, seja uma pessoa fora do nosso consultório. Então, acho que quando é um paciente nosso é um pouco mais difícil, porque você não tem nenhuma informação dele. E ele tem todas as informações nossas. Então, ele sabe quem é você, ele já olhou o seu Instagram, ele sabe o que você faz. Então, você tem que começar a conversar com ele para realmente quebrar aquele gelo naquele momento inicial. Pergunta simples, desde o que você trabalha, com o que você trabalha, o que você faz, você é amigo de quem te indicou, onde você mora, e você começa a criar algum tipo de vínculo com aquele paciente. Sim. Eu acho que talvez informações simples você consiga criar vínculos interessantes, do tipo, que bacana, eu vi que aqui que você mora, não sei, num bairro que eu já fui lá, eu conheço, ou você faz algum tipo de esporte que eu também faço. Acho que são pequenas coisas que as pessoas não prestam atenção. Você consegue criar um vínculo com a pessoa. Exatamente. A pessoa gosta, né? Tipo, você fala o nome da pessoa também, nós gostamos de escutar o nosso nome, você cria uma proximidade com ela.
Até que eu falo que é interessante, eu tento hoje em dia não falar mais prazer quando eu conheço alguém na minha vida, porque eu morro de vergonha de falar prazer e você falar, Thiago, eu já te conheço. eu fico super sem graça com isso. Só que eu acho um massa quando você fala pra pessoa, fala, não, eu te conheço de tal lugar. É muito interessante você falar assim, né? Que você lembrou de alguém, daquela situação, e você também acaba se colocando numa posição até de como eu posso falar? De uma posição, tipo, não de fama, mas de uma pessoa que tá se colocando a gente conhecia de outro lugar, a gente viu em algum outro lugar. Sim. Ou até mesmo tipo, amigos de algum primo meu. Não, eu já te vi, Thiago, uma vez te conheci numa festa tal, num evento tal, no almoço. Acho interessante quando alguém se apresenta até pra falar de onde ela te conhece. Eu acho que é uma ideia de uma conexão genuína mesmo, né? Você tá querendo realmente criar uma conexão genuína. Eu também acabo utilizando muito dessa estratégia de sempre tentar achar algo que potencialmente a gente pode ter em comum com aquela pessoa que a gente está conhecendo para tirar a barreira inicial. Mas eu percebo que muitos dentistas, que às vezes eu gosto de acompanhar a primeira consulta de uma outra pessoa, ainda tem muita dificuldade nessa quebra de barreira, né? E essa barreira profissional-paciente que desumaniza um pouco, né? No sentido do tipo, eu sou o doutor e você é o paciente. Quando a gente procura um vínculo da vida pessoal, eu acho que a gente acaba, eu sou Eduardo também, eu sou uma pessoa, eu também tenho os meus gostos, eu também gosto de vinho, eu também gosto de viajar. Isso eu acho que atrai ainda mais a pessoa para próximo de você. E na minha primeira consulta eu pensei muito na logística que eu ia ter de começo, meio e fim para criar isso com o paciente. Isso é uma outra coisa que eu queria conversar com você. Então me explica como que funciona essa sua primeira consulta. Então eu pensei muito assim de como eu conversar com o paciente, aonde, em qual momento. Mas peraí, eu vou fotografar ele antes, fotografar depois, alguém vai fotografar para mim. Eu vou escanear ele também antes, alguém vai escanear para mim. E a primeira coisa que eu percebi é assim, eu tenho que conversar com ele primeiro. Primeira coisa, ele tem que me conhecer primeiro antes de qualquer coisa na boca dele. Eu já vi consultórios que antes fotografa, antes escaneia, tudo bem, funciona para eles, mas eu gosto de primeiro eu conversar com a pessoa para ela primeiro saber quem sou eu, o que vai acontecer, e aí eu falo, então agora a gente vai fotografar. Aí eu saio com ela, vou no estúdio fotografar. Como eu vou fotografar depois de ter conversado, já tem um outro clima, sabe? Tipo, de você falar, então você é de Sorocaba, então você trabalha com isso, então você não sei de onde, então já tá mais... Até pra você tirar um sorriso mais espontâneo, ele funciona melhor. Tá super sem graça naquele momento. Depois eu volto pra cadeira pra explicar as fotos. E a gente sabe que como a boca acaba sendo uma coisa muito íntima, você mostrar a foto da boca da pessoa, também já cria uma intimidade com a pessoa. Ela já vê aquele momento, aquelas expressões... E depois que eu vou sentar na cadeira com o paciente para fazer o escaneamento e poder ter aquele terceiro momento de explicar o que é o escaneamento, para que ele funciona, como que ele funciona. Mas a pessoa já está mais à vontade com a gente, naquele time de consulta. Sim. E você faz o planejamento junto com ele ali ou você marca uma outra consulta? Eu marco outra consulta. Só para explicar o planejamento? Eu para ele, olha, eu preciso pensar, eu tenho um tratamento interdisciplinar, eu gosto de sentar com o meu cirurgião, o clínico, com o orto, com todo mundo, para poder elaborar um planejamento interdisciplinar. E aí, eu depois peço para ele voltar. E você consegue medir a taxa de sucesso que você tem nessa abordagem de primeira consulta? Ou, olha, antes eu fazia de uma outra forma e depois que eu comecei a fazer dessa maneira, eu percebi que eu tive uma performance melhor... Você sabe que eu até estava pensando outro dia, porque assim, graças a Deus, são raros os meus pacientes que vão na clínica que chegam lá para pegar preço e vão embora. Acho que como eu tenho muitos pacientes que são de indicação, o pessoal vai lá para tratar. Ou porque alguém já indicou, já sabe como funciona o esquema. Mas o que eu percebo é que dessa forma fica mais humanizado e o que eu faço, às vezes, que muitos pacientes pedem, falam, já posso fazer uma limpeza? Assim, não tá no meu protocolo, mas assim, você tem que fazer. A pessoa quer fazer, você já tem que fazer pra pessoa naquele momento. E eu até acho interessante que a pessoa até também já entende um pouco como que é o seu trabalho, até a sua mão, como que é, o seu jeito de tocar no paciente. Então até ver isso como um ponto positivo também, fazer esse pequeno procedimento nele pra ele saber como é que você trabalha. E você sempre quis ser dentista? Como que a odontologia chegou assim? Meu pai é cirurgião plástico, então tem aquela coisa de filho de médico é médico. E eu falei que ia ser médico, mas eu falei meio que da boca pra fora, assim, vou ser médico, então acho que seria mais fácil, né, pra mim. E aí, mas também sempre gostei dessa parte estética, sempre tive isso, até com a minha família, sou muito visual, meu pai é muito visual, minha mãe também, então sempre tive isso.
E aí, quando eu fui prestar vestibular, eu tive que colocar a segunda e terceira opção numa faculdade que eu prestei vestibular. Pra medicina? Pra medicina. Só que durante o meu primeiro, segundo, terceiro colegial, eu fiz ortodontia fixa, tradicionalíssima, com o CURT na época, e eu aproveitei muito o meu tratamento. Eu gostava de ver. Eu lembro de quando eu coloquei a banda, eu coloquei o espaçador da banda, quando eu coloquei. Eu acompanhei todo o tratamento, eu gostei daquele momento. E aí, eu tive que colocar no vestibular, segunda opção e terceira opção, eu coloquei odontologia e veterinária, não sei porquê. E aí, meus pontos foi só pra odontologia. E eu passei, chegou aquela carta na minha casa, que então eu vou passar e vou morar em Santos, pra fazer faculdade de Santos. E acho que minha família ficou tão feliz que eu passei na faculdade, que falei, então vai fazer faculdade de odontologia em Santos. Aí você foi pra lá? Não. Aí depois... aí depois teve uma micropressão na minha casa pra eu morar em São Paulo, né? E como era uma faculdade particular em Santos, teria por que não fazer uma particular em São Paulo. Eu acabei passando em outra particular em São Paulo e fiz aqui mesmo. Entendi. Mas assim, zero trocaria minha vida por uma vida de médico hoje em dia. Por cirurgião plástico, nada trocaria, por nada. Mas de alguma forma você acha que seu pai, sendo um cirurgião plástico, ele te influenciou por essa área da odontologia estética, por essa... Ou você acha que não? Eu acho que não, sabe? Eu acho que não. Acho que o que eu pego muito dele, acho que é o modus operandi de trabalho, do jeito que ele lida com os colegas dele de profissão, com o jeito que ele lida com a sociedade dele também médica. Acho que eu sou muito parecido com ele. O jeito que ele gosta da aula, até como eu falo, acho que eu sou bem parecido com ele nessa parte. Agora, da odontologia estética, eu não sei, eu acho que não. Apesar de tudo bem, a odontologia estética ser muito parecido com cirurgia plástica, a pessoa também acha que como eu trabalho junto com ele, todos os pacientes meus vêm dele. Não. Hoje em dia, da minha carteira, não chega a 5% dos pacientes que vieram dele. Talvez bem menos que isso. É mesmo? Interessante. Porque acho que os pacientes vêm nichados, sabe? Pra fazer uma coisa ou pra fazer outra. Legal. E uma outra coisa que chama muito a atenção em você, e que é uma marca registrada sua, além dessa habilidade de relacionamento e tudo, é a questão da criatividade, né? Então, acho que é algo que tá... É seu, né? É uma coisa sua, e a criatividade a gente vê que ela brota, né? Ela floresce, assim, do nada surge uma coisa muito, muito interessante, às vezes muito engraçada, às vezes muito produtiva, mas com o foco de precisar ser uma pessoa criativa para ter desenvolvido aquilo. Isso é uma coisa sua? É uma coisa que você praticou? Você treina de alguma forma? Nossa, muito como que você aguça? Porque eu acredito que, ok, a gente pode ter uma tendência a ser criativo, mas talvez tenham estratégias para que a gente fomente isso, né? Acho que nunca ninguém perguntou isso na minha vida inteira, tá sendo interessantíssimo. O Instagram faz a gente mostrar mais isso. Acho que o Instagram fez a gente mostrar muito mais coisa da nossa vida que a gente nem imaginava. Do tipo, uma pessoa que tem um olhar bom pra foto, uma pessoa que tem um olhar bom pra vídeo, uma pessoa que de repente tem uma habilidade que outras pessoas nem imaginavam, as pessoas que falam bem, as pessoas que de repente se vestem melhor. Acho que tem criatividades que o Instagram fez isso aguçar pra gente. Eu nunca vou esquecer uma vez que um amigo meu me falou, na época do Facebook, ele falou, Thiago, o Facebook deu voz pra quem não tinha. Porque de repente você vê no Facebook, você vê um textão de uma pessoa, que você conhece aquela pessoa há 20 anos, você nunca escutou tanto ela falar igual aquele textão que tá escrito lá. Então, acho que assim, a criatividade eu acho que eu sempre tive, desde pequeno eu lembro de ser, sei lá, de ter ideia diferente. Você fez teatro? Não, nunca fiz teatro. Nunca fiz teatro. Eu acho que minha mãe sempre teve uma cabeça bem fora, assim, também, sabe, de ser bem ligeira, tipo de... Sei lá, ela que me ensinou a arrumar um liquidificador, a pregar quadro na parede, usar furadeira, tipo essas coisas que eu adoro. Montar um abajur, sabe? Tudo isso eu faço. Meu pai não sabe fazer nada disso, por exemplo. Apesar de ter uma habilidade imensa com as mãos. Acho que a minha mãe que me deu mais essa história dessa perspicácia, assim. E acho que você vai evoluindo. E acaba que, sem querer, com o Instagram, se você for pensar, você meio que se exige a fazer isso, sabe? Então, assim, eu juro que zero pra me enaltecer, mas, por exemplo, várias coisas que eu vejo no Instagram hoje em dia, eu já fiz faz 12 anos. Até de transição, de brincadeira que eu fazia, sabe, de deixar o celular cair, pegar até outro lugar, eu já fiz faz 10 anos, porque eu fiz na minha cabeça, não é porque tava na moda essas coisas ou não. E também o que eu vejo que foi interessante, que eu lembro direitinho, quando eu comecei a fazer vídeo no Instagram, eu lembro de amigos meus, professores meus, nossa, olha que coisa, o que é isso de marqueteiro? E hoje em dia todo mundo faz. Sim. Hoje em dia todo mundo faz, hoje em dia todo mundo tem que fazer. Então é interessante você ver também, acho que você ser um pouco disruptivo. Na época
Eu nunca vou esquecer, eu postei uma foto com uma atriz, sério, deve fazer uns... Eu tava na especialização, deve fazer uns 15 anos. E todo mundo, ficou falando mal, olha, mas que coisa estranha. E hoje em dia todo mundo pede pra fazer essas coisas, né? Então acho que é um pouco disso. E acho que o Instagram acaba que ele também me fomenta a fazer isso, sabe? Falando, peraí, eu quero fazer um vídeo, mas peraí, eu tenho que fazer um vídeo legal, tenho que fazer um vídeo diferente. As pessoas me cobram já por isso. Um amigo meu que eu coloco um vídeo e fala, não, peraí, esse não foi tão legal, né? Fala, porra, mas peraí, eu não tenho que me superar. O tempo inteiro. Na vida é... Mas acho que o que é legal de você, assim, da sua rede social, é que é tudo muito natural, sabe? Não é uma coisa produzida, pensada ou arquitetada, eu vou fazer isso, aquilo, com aquele... Não, eu acho que, assim, quem te conhece na vida real sabe que aquilo lá é você mesmo, é super natural e acho que isso é que o sucesso, na verdade, vem dessa naturalidade, entendeu? E a gente sabe que coisas mais naturais engajam muito mais do que vídeos ultra produzidos, são lindos, claro que são. Só que a gente sabe que aquele vídeo caseiro traz muito mais proximidade para alguém que tá assistindo. Sim. E, obviamente que, assim, você é cheio de soft skills, né? Então, assim, obviamente que além de trabalhar muito bem, desempenhar, entregar, né, a questão técnico-odontológica muito bem, acho que tem um conjunto de habilidades que muitas das pessoas não têm. A gente conversou aqui de duas, por exemplo, né, de ser uma pessoa criativa, ser uma pessoa boa de relacionamento, que se comunica bem. Acho que são todas questões que vão complementando e que cada vez mais são muito importantes no profissional. Mas, você sabe, você falou de soft skills, eu adoro isso, eu adoro essa palavra, eu adoro poder ter cada vez mais soft skills, mas das mais bestas, desde assim, saber fazer malabarismo, sabe assim, tipo, sei lá, saber jogar xadrez, ou saber... Então, que eu brincava com a minha sobrinha quando eu era pequeno, o que um bom convidado tem que saber fazer? Era o que a gente falava, quando tinha, sei lá, 10 anos de idade. Não, então peraí, eu tenho que saber montar cavalo. Eu não gosto de cavalo, só que se eu precisar subir no cavalo sem andando, eu vou saber subir e fazer andando. Então eu não sabia andar de moto. E um amigo meu tinha uma fazenda e eu falei pra ele, cara, eu vou aprender isso aqui. Sou eu, a moto e um pasto, eu não vou matar ninguém, pode ir que uma hora eu vou aprender. E eu aprendi na marra, e isso acho que é meio que um soft skill também, que faz parte de um contexto geral. Até de saber conversar daquilo, saber falar daquilo, saber ter uma história da moto também. Acho que talvez seja um mindset de crescimento absurdo em todas as áreas, né? Não só profissional, como pessoal também. Tipo, eu sempre tento aprender a falar línguas também, sabe? Me esforço para aprender, falar francês melhor, falar espanhol, sabe? Eu tento isso, não faço aula, mas é viajando, tentando na raça mesmo. E eu acho que isso vai carregando a gente de uma bagagem cultural, carregando a gente de informações que vai tendo mais facilidade até de todo o resto, né? De se comunicar, se relacionar, porque quanto mais habilidades nós tivermos, você se aproxima de outras pessoas, por exemplo. Se você conhece uma pessoa, eu tô viajando, uma pessoa que fala francês, mas não tem nada a ver comigo, alguma coisa tem em comum. Se eu falo um pouquinho, se você falar ali 2, 3, 4 frases, você já cria uma conexão com aquela pessoa. Exatamente, concordo com você. E você lembra ou acha que de alguma forma essa sua criatividade que a gente estava falando impactou no seu dia a dia do tipo, nossa, olha, eu fiz isso e porque foi uma ideia disruptiva, uma quebra de paradigma que eu fiz e isso funcionou muito bem e a partir disso eu adotei isso como algo rotineiro na minha carreira. Linkando na odontologia. Eu acho que o que eu mais tentei fazer eu não gosto da palavra experiência. Eu sempre falo que eu não gosto da palavra, porque eu acho que a experiência é uma coisa que está muito ligada a marketing, muito ligada a coaching, eu não gosto. Então, mas eu gosto que o paciente não se sinta tanto no consultório quando ele vai no meu consultório. E eu falo isso também, faz 20 anos, desde que eu trabalho que a gente trabalha junto, eu e meu pai, há 17 anos, sabe? Desde assim, eu não quero ter aquela parede verde clara e eu não queria tocar antena 1. Então, assim, eu sempre me preocupei em ter uma música legal, diferente, colocar um vídeo pro paciente assistir, para que fosse uma ida ao dentista diferente, sabe? Então, eu tenho muito amigo meu que fala, Thiago, eu detesto vir aqui, mas eu gosto de vir pra vir te ver e vir aqui na clínica, porque eu detesto dentista. E eu escuto demais os pacientes, assim como vários dentistas. E você acha que até passou por uma reforma agora no consultório pra, acho que, melhorar ainda mais essa experiência. Exatamente. Eu já tive, quando eu montei meu consultório lá dentro da clínica, a gente começou a trabalhar junto, eu e meu pai, fiz uma primeira grande reforma para fazer uma adaptação e tudo mais. E agora, faz 2 anos, eu fiz uma segunda reforma. Eu falei, não, agora eu quero realmente que minha cara esteja aqui, sabe? Tudo mais branco, tudo mais moderno, para ficar com uma cara mais... E uma das coisas que eu observo lá na clínica, que aliás eu acho linda, até pela possibilidade por ser uma casa e tudo, é de ter espaços para obra de arte, né? Então tem alguns quadros, tem
uma comunicação bem artística, com peças de design e tudo, que é algo que eu gosto muito e eu sei que você também gosta. E mudando para o nosso próximo bloco agora, é onde a gente tenta linkar essa parte, vamos dizer assim, mais artística, ou, por exemplo, de música, arte. Como que você acredita que a arte impacta na sua profissão? Assim, aquela atmosfera que você cria, isso você acha que gera um impacto também de positivo? Para você, não estou nem falando para os pacientes, mas ter aquilo no seu dia a dia tem um bom impacto. E também, se você tem alguma recomendação, pode ser aqui em São Paulo, pode ser em qualquer lugar do mundo, de algo que você acha que foi uma experiência inesquecível, que as pessoas devem ir. Eu sei que você é uma pessoa que viaja muito e gosta de viajar e tem muitas experiências culturais nesses lugares, né? Realmente gosta de até se vestir igual os locais para se sentir um local. Então, como que você poderia de repente passar algo assim, olha, essa experiência aqui eu acho que é incrível, é fantástico. Não consegui falar nada, mas eu comecei já de cara assim, sempre tocando nos quadros de lugar. Que a pessoa vai, ela sempre vê algo diferente, a pessoa já não cai naquela rotina, aquela mesmice. E os pacientes, a gente sabe, um tratamento grande reabilitador, a pessoa vai na clínica 25 vezes. Sim. Entendeu? Vai na clínica 20 vezes durante 2 anos. Então, assim, acaba qualquer coisa que você muda no consultório, a pessoa começa a prestar atenção de uma forma diferente. Eu comecei fazendo isso. E eu tenho vários pacientes que trabalham com artes, não necessariamente eu tenho muitas artes deles, só que eu acho que também é uma coisa também que chama a atenção das pessoas. E eu comecei nisso a ter mais coisas e valorar ter mais coisas assim também no consultório. Engraçado que agora, depois da obra que eu fiz, a gente pintou tudo de branco, eu tenho menos coisas nas paredes. Mas eu me importo em ter e trocar também de lugares as poucas coisas que eu tenho hoje nas paredes. Não são tão poucas, mas trocar de lugar. E isso de lugar, de se vestir, tem um lugar que eu acho incrível, que é Inhotim, acho que é incrível. Todo brasileiro tem que conhecer Inhotim. Então, assim, o pessoal viaja, vai conhecer todos os museus aí de fora da Europa e não conhece Inhotim. E assim, é um lugar que é espetacular, todo mundo tem que ir. Mas esse ano eu fui para o Japão e fui para Naoshima. E Naoshima é uma coisa que é surreal. Bom, porque é uma experiência, eu brinco que assim, parece Inhotim de uma forma maxi, que é uma ilha inteira. E assim, tudo lá é uma atmosfera muito incrível em relação a isso, sabe? É um silêncio absurdo, tem várias obras de arte pelas ruas, pelas avenidas, assim, tudo à beira-mar, que é uma ilha pequena. Então, assim, é uma experiência muito interessante. Naoshima, que é no sul, bem no sul do Japão. E é muito interessante. E aí você brincou porque nesse dia que eu fui viajar com uma amiga minha, de repente eu vi, ela tava de branco, e óbvio, você falou de viajar. Eu me preocupo e tá no mínimo. Sabe assim, não tem por que eu fazer eu caçar e tá com uma camiseta tipo Abercrombie, assim, sabe? Você tem que estar pelo menos de marrom, uma coisa que enquadra ali um pouquinho. E esse de Naoshima, eu fiquei 10 dias no Japão e eu levei uma mala pequena. Então eu me preocupei em levar mais roupa preta, branca e tipo bege ali, pra não dar muito erro. E eu tava inteiro de branco e minha amiga também. Então acho que fez até mais... Coincidiu. Isso, aí também fez parte da nossa experiência aquele dia lá, foi interessante. Entendi. E em Inhotim, quando você ficou o final de semana? Foram 2 dias, 3 dias? O que você... Em Inhotim eu fui com os Jovens Patronos do MASP, foi muito interessante a viagem, a gente passou um dia inteiro lá, e depois a gente em BH a gente foi conhecer 2 casas de 2 artistas. Então foi uma experiência bem diferenciada, mas assim, se passar em Inhotim 2 dias seria o ideal, mas assim, se for um dia, você já conhece muita coisa, já vê bastante coisa e, sabe, são artistas brasileiros, é o máximo isso. Você falou Jovens Patronos do MASP, como é que funciona esse programa que você participa? Tem, assim? Então na verdade eu fui convidado e tem para quem tem até 40 anos, você pode ser Jovem Patrono do MASP, então você consegue, eles te oferecem benefícios em conhecer alguns lugares antes, algumas exposições antes de abrir, tem encontros na Casa dos Artistas... tem algumas exposições, tem as viagens, uma viagem nacional por ano, uma viagem internacional por ano. Geralmente a internacional vai para a Bienal de Veneza, a nacional vai para Inhotim, vai para Salvador esse ano. E é um grupo de pessoas interessadas que estão sempre juntos também. É como uma confraria de arte. Assim. Exatamente. Legal, muito bom. Bom, nossa próxima parte do podcast visa trazer alguma informação, alguma ideia
para o público não dentista, vamos dizer assim. Então, eu acho que como você, como um grande embaixador da odontologia estética de alto nível, que executa procedimentos com alta qualidade, preocupando-se, né, não só, obviamente, com a estética, mas com a união da estética com a saúde do paciente, eu acho que eu gostaria que você conversasse com o nosso público sobre quais são os procedimentos da odontologia estética que uma pessoa deveria conhecer, assim. O que claro, poxa, tem o clareamento, que é algo... Mas dessas outras linhas de tratamento, a gente vê faceta de resina, faceta de porcelana, isso, aquilo, sem preparo, com preparo. O que o leigo precisa saber? O que vale a pena ele conhecer? Ou como ele poderia procurar um profissional que trabalhasse de forma muito adequada? Legal. Como que você acha que... Porque, assim, eu entendo que chega muita informação de diferentes pessoas com diferentes estratégias para aquela pessoa que está procurando um tratamento estético, né? A gente sabe como que as redes sociais funcionam, o algoritmo, você procurou uma vez, vai receber uma batelada de tudo quanto é lado. Mas como que filtra isso? Muito interessante a pergunta, é bem intenso isso, mas acho que o principal é a pessoa tem que conhecer o profissional. Aquele profissional, se ele for um profissional bem capacitado, bem instruído, com ética, com moral, ele vai saber te indicar para o paciente um tratamento correto. E hoje, aconteceu um negócio comigo, eu atendo uma paciente minha há muitos anos, há 12 anos, e ela é bem conhecida, assim, ela trabalha com bastante gente famosa, e aí quando estourou a história de faceta, ela começou a falar para mim, eu falei, você tem certeza? Você não tem muita indicação? Não, você tem certeza? Não, mas todo mundo, eu quero. Mas ela também nunca quis muito. E hoje ela falou para mim, falou assim, nossa, Thiago, eu hoje vejo a história, todo mundo, tanta gente que fez se arrependeu, e ainda bem que você nunca falou pra eu fazer. Ela falou pra mim isso hoje. E eu falei, não, e o pior pra mim disso tudo é que a gente sabe que geralmente o profissional coage, entre aspas, um paciente a fazer um tratamento desse, Sim. Não é uma pessoa tão bem intencionada e talvez não tão bem instruída. Sim. Então o tratamento fica mal feito ainda. E fica talvez muito invasivo, algo que a gente sabe que não é reversível. É reversível. Então, assim, é uma coisa que é permanente. Eu acho que mais importante do que o leigo saber o que é o procedimento, claro que ele tem que saber, mas acho que ele saber quem é o profissional. Sabe, tem que ser muito bem indicado, muito bem pesquisado isso. O que eu observo, assim, é que ao menor interesse do paciente, que às vezes é um interesse só de curiosidade, né? Como funciona esse tratamento, tudo, já existe uma pressão, né, para aquilo ser feito. E acho que é na mesma linha que acontece de extração de dentes que poderiam ser recuperados para a colocação de implante, né? Então eu também acabei de receber um caso de uma situação de inclusive mãe de uma dentista, em que havia sido indicado uma extração de um incisivo central por conta de uma periapicopatia, uma lesão periapical ali com um pouco extensa, mas e por conta disso tinham indicado extração e implante, mas veja, existe solução recuperando o dente numa zona altamente estética que pode trazer sequelas, né? Às vezes não é tão simples fazer a reposição, a troca de um dente por um implante, principalmente numa área estética. Às vezes vai envolver uma etapa de 1 ano e meio, 2 anos, dependendo do grau de dificuldade, de exigência do paciente com aquela situação, que às vezes por conta de não, isso aqui vai ser mais resolutivo, isso aqui eu vou ganhar mais, lucrar mais, a pessoa acaba sendo... Eu gosto muito de oferecer para o paciente as possibilidades. Então, assim, acho que a nossa função é um pouco essa. Ah, mas peraí, eu vou fazer orto ou fazer porcelana? Eu falo, olha, você tem essas 2 opções. Quem decide, no final das contas, é o paciente. Sim. Só que eu acho que o mais justo, o mais honesto nosso é mostrar para ele, e até com vantagens e desvantagens. Concordo com você. Olha, peraí, faz isso aqui. Peraí, você quer fazer uma lipo ou você quer emagrecer? Peraí. Depende. E assim, os pacientes acho que mudaram muito de uns 2 anos para cá. Eu acho que eles perderam um pouco, talvez, esse imediatismo tão grande. Acho talvez pela essa demanda que teve de retrabalho, ou talvez essa estética tão abusiva, que meus pacientes, na clínica hoje em dia, meus pacientes, 99% chegam e falam assim, mas eu quero que uma coisa natural, não seja artificial, né? Eu acho que acho que a gente caminha para
um grupo de pessoas que buscam isso. Mas eu vejo também um outro lado de pessoas que parecem que querem o artificial, né? Então, eu assim, já tive 2 pacientes falando assim, Thiago, eu quero fazer, mas eu quero que as pessoas percebam que eu mexi nos dentes. Eu entendo que deve existir um grupo de pessoas e imaginam que se daqui um ano eu achar que não tá legal, eu tiro e faço outro de novo, não entendendo a sequela. Eu acho que, além dessa história de oferecer opções para o paciente, para ele decidir junto com você, outra coisa que tenho certeza que você faz, e eu também gosto muito de fazer, é de compartilhar os riscos, né? Então, olha, essa situação, eu entendo o risco, eu entendo a chance de sucesso ou de insucesso, você entende? Então, nós estamos caminhando junto nessa situação que pode não ter o melhor desfecho, mas é por conta... Eu brinco assim, tudo que você fala antes pro paciente é uma explicação. E depois vira desculpa. Sim. Assim, olha, vamos retratar esse seu canal, é um dente delicado, ele pode ter algum problema futuro. Você tá explicando pro paciente. Sim. Se daqui um ano aquele dente fraturar porque era um dente delicado, você optou por preservar ele, se você não falou na paciente, então quebrou, parece uma desculpa. Então, quebrou porque fraturou. Concordo completamente com você, Ti. E nessa área de saúde bucal, você acha que existe algum mito ou algo que, assim, poxa, isso as pessoas costumam dizer que acontece, que isso nós dentistas sabemos e que você gostaria de falar? Pode relacionar mais à odontologia estética ou não? Tem alguma coisa que você... O que eu ainda sinto que, assim, todo mundo pergunta, aí o clareamento a laser, então você não faz? E juro, até que eu brinco, se algum paciente ele tá me sondando para ser meu paciente antes dele ir na clínica, se ele pergunta se eu faço clareamento a laser, eu falo que eu faço. Porque se eu falar que eu não faço para ele antes, ele vai achar que eu sou desatualizado. Hoje em dia eu não tenho mais problema, acho que eu tenho um posicionamento bom, mas antes eu falava que fazia e que só depois ele chegava na clínica eu explicava para ele por que eu não fazia. Sim. Se eu for explicar que o laser, o clareamento a laser, hoje em dia os estudos mostram, você vai ver que o paciente vai falar, não, mas peraí, ele não... entendeu? Então acho que é difícil você essa é uma boa, realmente isso é uma boa... Mas que ainda acontece, né? Esse é um bom tópico que ainda acontece, da pessoa falar, mas você faz o clareamento lá com o laser, com a luz e tudo, né? Isso exige um tempo de explicação, né? Exige, pra pessoa entender que você tá mais atualizado do que aquilo, na verdade. Isso. Até que talvez as melhores estratégias não sejam fazer o clareamento no consultório, talvez que se você precisar fazer no consultório, a luz pode não trazer o suposto benefício. Exatamente. E é da mesma forma que eu acho que é outra coisa, só lembrei agora aqui, da questão do clareamento, da dieta branca, né? Que eu acho que é um outro mito, exatamente, que ainda perpetua-se bastante, né? Eu coloco na explicação, eu sou o louco das apresentações. Então eu tenho uma apresentação para o paciente quando ele vai começar o clareamento. E lá tem 3 artigos científicos que mostram que mesmo que você tome café, o manchamento... Isso eu falo pro paciente antes também. Eu acho interessante ele saber isso e até ver o trabalho científico, ver que é uma coisa atualizada. Porque até você certamente também tem, eu tenho alguns pacientes que falam assim, nossa, mas eu vou ter que deixar de tomar café. Não quero fazer que eu não consigo mais tomar vinho. Exatamente. Então acho que esse é um outro ponto bastante importante. Bom, Ti, eu queria que você deixasse um recado pro nosso... Pois então você viu como passa rápido? Eu falei no início aqui da nossa apresentação que você é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética e que agora, aí nos próximos meses, em novembro de 2024... Outubro tem o nosso congresso. Final de outubro, né? Final de outubro tem o congresso que está sendo preparado de uma forma muito especial por você e pelo grupo, e eu queria que você pudesse explicar um pouco pra gente e eventualmente a gente pode até deixar o link aqui nesse vídeo pra... Bom, a sociedade vai fazer 30 anos esse ano, então é bem especial. Eu sou membro faz 17 anos, eu entrei lá com 22 anos. Você é formado há quanto tempo? Eu sou formado há 18 anos. Então, praticamente desde o... E aí, eu tenho como membro, eu era o mais novo de todo mundo do congresso quando eu ia, eu sempre falei, você presidente tá aqui, bom, chegou essa hora, é um trabalho,
É muita dedicação que precisa, é um trabalho totalmente fora do meu consultório, eu gasto demais meu tempo, sabe, fazendo reunião à noite. Estamos aí com um grupo aí com várias novas cabeças também ajudando a trabalhar nisso. Negrão ajudando muito, Robertinho ajudando muito também. E aí eu deixo o convite para todos, que vai ser no Rio de Janeiro. Falou-se muito onde vai ser o congresso. Acho que o Rio de Janeiro é um lugar bem fácil acesso, de todo mundo conseguir ir, várias opções de horário de voo. Vai ser muito especial, tem festas incríveis, a grade está maravilhosa também, a grade está extremamente diversificada. Então tem muita gente mais jovem, muita gente mais velha na grade, tem muita gente jovem que nunca foi no congresso também falando na grade. Tem muitas mulheres amigas minhas também que eu fiz questão de convidar, que eu sei que são profissionais excelentes e que a gente quis deixar claro, homenagear também, de estarem lá presentes pra gente cada vez mais. A sua senhora está lá com a gente. E é isso, deixa esse convite pra todo mundo também. Adorei participar, passou super rápido, parece que eu tô aqui há 2 minutos falando com você. É verdade. Não, sem dúvida, acho que para os nossos ouvintes aqui, dentistas que têm interesse nessa área de odontologia estética, os congressos da SBOS são sempre muito agradáveis, né? Não só do ponto de vista científico, de ter nomes e palestras encantadoras, mas também do lado social, do encontro, de conhecer gente, de trocar, de tudo aquilo que a gente falou um pouco aqui também, né? Da gente aumentar a nossa rede de relacionamentos, que acho que é algo muito importante. E vindo do Thiago, esse congresso vocês podem esperar grandes festividades, né? Então, existe uma expectativa muito grande para que as festividades sejam marcantes, muito animadas. Então, fica o meu convite para todos vocês. E antes de encerrar aqui esse nosso podcast, gostaria só de deixar mais uma vez o lembrete para você. Se você gostou do que a gente conversou aqui, se isso foi um bate-papo agradável, que trouxe informações para você, não deixe de compartilhar com seu grupo de conversas de amigos, nas suas redes sociais, deixar o like aqui, deixar seu comentário. Eu e o Thiago temos interesse em vontade de interagir com vocês, a gente responde os seus comentários. Ti, muito obrigado por estar aqui, por ter quebrado aí o seu calendário. O Thiago, não sei se vocês estavam aqui, mas o Thiago falou pra mim quando eu convidei, ele falou assim, não, só tenho pra 2052 horário. Aí eu falei, não, Ti, por favor, eu preciso de um pouco de audiência no meu podcast, sua presença é importante. Aí ele conseguiu estar aqui hoje, então obrigado, é uma grande honra receber, uma grande honra uma grande honra receber você. Muito obrigado, adorei. Valeu, obrigado, valeu. Beijo. Como? A gente tá muito honrado com essa presença, até invadindo. Nossa, gente, ela entrou em algum outro podcast daqui? Não, nunca. Você tá vendo? Minha melhor amiga. É o número 1, né? É o número 1. Pra quem não sabe, tá vendo? Adorei, tá vendo? Adorei participar. Gente, foi uma conversa que passou em 2 minutos. 2024 foi bem, conseguiu. Valeu, pessoal.